Gente, o vídeo aula de hoje é sobre a Carlota Joaquina de Bourbon e ninguém melhor do que o marido dela, Dom João VI, para vir aqui falar sobre ela, não é mesmo? Ela nasceu em 25 de abril de 1775, nesse Palácio da Foto, que é o Palácio Real de Aranjuez. Esses são seus pais, o da esquerda, o rei Dom Carlos IV, e sua esposa, a rainha Maria Luísa de Parma. Ela recebeu uma educação rígida e profundamente católica, com base nas áreas de estudos de religião, geografia, pintura e equitação, que era o seu esporte favorito. O temperamento fechado da monarquia espanhola impunha à família em toda a corte normas rígidas de comportamento e etiqueta. A mãe da Carlota logo assumiu a organização de entretenimento da corte e começou a fazer várias festas luxuosas, onde a moral era facilmente esquecida. Logo, a imagem da princesa das Astúrias estaria ligada a uma mulher promíscua que traiu seu marido com vários homens. Ela entraria para a história como uma das rainhas mais impopulares da Espanha, e sua má reputação afetava profundamente seus filhos, especialmente Carlota, a filha primogênita. No entanto, o clima no Tribunal de Bragança diferia em muitos aspectos do da corte espanhola. Enquanto em outras partes da Europa, eles representavam a marca de uma nova sociedade baseada nos princípios da era do Iluminismo. Em Portugal, a Igreja Católica impõe normas proibindo todos os tipos de diversão. A dramatização das comédias foi proibida, incluindo a realização de danças e festas. O reinado da Rainha Maria I foi marcado pela ascensão de um grupo conservador da nobreza e clero de Portugal, um ambiente extremamente tedioso, como definido pela Rainha Mariana Victoria, que era a tia-avó da Carlota Joaquina. Dessa maneira, Carlota Joaquina se viu em um meio a um ambiente muito religioso e austero, em contraste com a extravagância a que estava acostumada. Esses eram fatores que dificultavam bastante a sua adaptação. A rainha se via em um ambiente repressor e religioso. Os seus modos de agir eram reprovados, pois tinham um comportamento diferente em relação a outras mulheres da época. Em 1785, aos 10 anos, como era costume à época, Carlota deixou Madrid para se casar comigo, que tinha 18 anos. Devido à pouca idade da noiva, a consumação do sindicato foi adiada até 9 de janeiro de 1790, quando Carlota Joaquina foi capaz de conceber e ter filhos. Esses são nossos filhos. O nosso casamento, na verdade, fazia parte do projeto de aproximação entre os dois reinos. Afinal, era vantajoso para ambos os países manterem a paz através de matrimônios. Esse matrimônio nunca foi feliz, a gente apenas cumpria nossas obrigações protocolares. De todas as maneiras, nossos filhos foram nascendo e crescendo num ambiente de bastante tensão familiar e política. Logo começaram nossas desavenças e culminariam em conspirações e traições. Depois que a Maria I ficou louca em 1792, o príncipe John assumiu o governo em seu nome. Embora ele só tenha assumido o título de príncipe regente em 1799, essa mudança de eventos se adequou à natureza ambiciosa e, por vezes, violenta de Carlota Joaquina. Na corte portuguesa, ela interferia frequentemente em questões do Estado, tentando influenciar as minhas decisões. E a tentativa de se intrometer na política desagradou a nobreza portuguesa e até a população. Por ter sido excluída das decisões do governo muitas vezes, Carlota Joaquina organizou um complô com a intenção de tomar as rédeas do meu poder, me prendendo e declarando que eu era incapaz de governar como minha mãe. No entanto, em 1805, este lote foi descoberto. O conde da Vila Verde propôs a abertura de uma investigação e a prisão de todos os envolvidos. Mas Carlota Joaquina foi salva por quê? Para evitar um escândalo público, eu me opus à sua prisão, preferindo confiná-la ao Palácio de Queluz, enquanto me mudei para o Palácio de Mafra, efetivamente me separando dela. Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, determinando que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Enquanto isso, negociou secretamente o Tratado de Fontainebleau, em 1807, com os espanhóis, que permitiria aos franceses atravessar a Espanha para invadir Portugal. Em troca, o reino espanhol poderia se apoderar de um pedaço do território português. Portugal não aderiu ao bloqueio continental devido à longa aliança política e comercial com os ingleses. E, por esse motivo, Napoleão ordenou a conquista ocorrida em novembro de 1807.
Em 1808, a corte portuguesa, por causa das invasões napoleônicas e com receio de perder a sua mais importante colônia, foi para o Brasil. Carlota Joaquina não simpatizou com as novas terras e seus habitantes, então eu mantive afastada dos negócios e da política da corte. Por isso conspirou novamente contra mim para tornar-se rainha das províncias espanholas do Rio Prata. Mas seu projeto acabou fracassando, graças a Deus. Em 1820, houve um movimento político ocorrido em Portugal, de caráter liberal e anti-absolutista, conhecido como Revolução Liberal do Porto. Ele foi importante, pois teve consequências tanto para Portugal, tanto no Brasil. Foi organizado por políticos liberais e militares portugueses, tendo o Levante do Porto seu momento de início. Contou também com a participação de integrantes do clero, da nobreza e de pessoas do povo também. Teve a cidade do Porto como ponto de partida, porém, rapidamente ganhou forças em Lisboa e chegou às outras cidades portuguesas. Nesse cenário, os portugueses exigem a minha volta e da corte a Portugal. A notícia da volta de Portugal deixou Carlota Joaquina muito feliz, pois voltaria para a Europa. Porém, a situação política do continente havia mudado completamente, tadinha dela. Ao chegar em Portugal, ela se recusa a assinar a Constituição que limita os poderes dos monarcas. Também insiste, sem sucesso, para que eu faça o mesmo. No entanto, eu, com medo de que minha esposa continuasse contra o meu governo, mandei primeiro à Quinta do Ramalhão e, posteriormente, ao Palácio de Queluz. Ali, ela permaneceu praticamente encerrada até seu falecimento, em 7 de janeiro de 1830. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho sobre a minha louca, um pouco bem louca esposa, Carlota Joaquina de Bourbon. Tchau, até o próximo vídeo!